Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta segunda-feira, 25 de maio de 2020, está no ar. Não ainda ao vivo, né? Mas direto pelo nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através de aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com, através do nosso parceiro CleanNet, sua Clean TV. Está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram. Você curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Comentários que não estarão sendo lidos aqui no nosso programa, por estar sendo gravado, mas que, à medida do possível, a gente vai interagindo durante a estreia do programa e também na sequência, recebendo sempre muito bem suas críticas, sugestões, novos programas. Estamos muito felizes sempre com a interação do nosso público. Nessa segunda-feira, depois da exibição daquele filme de 1h e 54 minutos, que eu tenho certeza que os senhores viram de cabo a rabo, que nos traz, evidentemente, não grandes surpresas sobre aquilo tudo que já estava previsto, né? Nenhuma novidade exatamente, mas uma série de novidades que talvez dê inveja a, não sei, algum seriado norte-americano, tal, doutor Henrique Abel, o que te lembra, assim? Game of Thrones, talvez? Não sei, ou aquele seriado da Casa Branca, como é que é? House of Cards? House of Cards? Ou talvez a Casa de Papel, não sei, de alguma forma. Chamado Scandal. Tava mais para Família Addams. Rodrigão, eu vou pegar o teu gancho, né? Primeiramente, né, uma satisfação estar aqui com os colegas de bancada virtual. Eu nunca vi esse Muito Boa Noite com aquele céu lindo ao fundo lá, mas tá valendo. Gravando no Isso aqui é só um wallpaper. Isso aqui é só um wallpaper. Na verdade, estou refugiado num banheiro. Isso aqui é feito computação gráfica. Tá na Lapônia. Tá na Lapônia. Eu tô na Lapônia, é isso aí. Não, mas primeiramente, né, sempre uma satisfação estar aqui na bancada, ainda que virtual, dadas as circunstâncias de Estação Hamburgo, né? Dar um alô aí para quem está nos assistindo, para os colegas de bancada virtual. E não posso deixar passar esse teu gancho, né? Tu sabes que eu sempre sou da teoria de que a análise da cultura, chamada cultura pop, ela sempre diz muito sobre o momento, né, histórico que a gente vive. E é muito engraçado se a gente vai fazer uma retrospectiva das narrativas fictícias de séries e programas de televisão que tentam retratar assim a realidade sombria da política nessa última década, a gente vê como elas espelham bem essa implosão do sistema político nas democracias ocidentais de 10 anos para cá. Quando começa ali os anos 2010, a grande série política que todo mundo fica embasbacado, como é realista, como ela tem um lado sombrio que mostra os bastidores da sujeira da política, é House of Cards. House of Cards chega num ponto em que a trama de cada temporada estava menos interessante do que a política real que estava acontecendo em países como Reino Unido, Brasil, Estados Unidos. Quer dizer, ela é uma série que quando ela acaba, ela não tem mais graça. Aí ela é logo substituída no imaginário da cultura popular por Designated Survivor, que é a série do cara que está lá no quinto escalão do governo, aí tem um atentado terrorista, explode todo o governo dos Estados Unidos, e ele é o único cara que sobrevive, e por conta disso ele é designado como presidente, porque ele era o Designated Survivor, ele é o único sobrevivente do gabinete. Então aquela ideia que era muito própria do mundo ali em 2016, de que para renovar o mundo da política tinha que explodir todos os políticos e começar do zero através de um cara de coração puro que vem lá de baixo, quase um outsider da política. O Designated Survivor faz algum sucesso, 2, 3 anos, e depois ele também desanda. Porque não adianta tu explodir tudo e começar de novo se tu não tem um plano claro de para onde ir. Então é muito engraçado a gente fazer um paralelo entre os últimos 10 anos na política brasileira e internacional e como isso apareceu na cultura pop. É um desencontro e uma dificuldade de ver para onde a gente vai, tanto na ficção quanto na realidade. E pensar que o mecanismo e a Operação Lava Jato já são coisas do passado que não tem mais valor nenhum, né, Henrique? Valor histórico. Tem valor histórico, mas não explicam mais nada do mundo atual. Coisa louca.
Bado Jacob, muito boa noite, Bado. Bom de ter com a gente. Oi, boa noite, professor, boa noite para o Henrique, boa noite para ti, principalmente, comandante aí, Rodrigo. E realmente essa analogia que o Henrique fez aí com essas ficções, principalmente essas ficções americanas, tem muito a ver. E mesmo assim, com toda a hipocrisia, com toda o abaixo do tapete que tem lá nessas séries, nessas ficções americanas, eu ainda acho que elas pelo menos têm mais glamour, têm mais charme, viu? Do que a nossa aqui tupiniquim. Aqui nós botocudos não estamos tendo um talento real de criar uma ficção pelo menos com um enredo mais plástico. E já vou entrar direto nisso aí, sobre a reunião essa que veio à tona, o Rodrigo, o professor, o Henrique, eu fico envergonhado, viu, Rodrigo? E não tem aqui nenhum tipo de hipocrisia, porque eu sou bocudo, eu sou desbocado, minha mãe era desbocado, as nossas reuniões de família, é claro que não chega no estágio de chulo, que nem aquela reunião lá, principalmente pelo presidente, né? Mas aí o pessoal, mas todo mundo fala. Eu disse, puxa vida, mas então a gente tem que contextualizar algumas coisas. Bem rapidamente eu faço essa contextualização em relação àquela reunião, aquele ajuntamento de boteco ali. Primeiro, que só se comprova, isso é a opinião do Bado, tá, Rodrigo? Vamos deixar bem claro, é uma questão, um sentimento e uma opinião pessoal minha. Que milico no Brasil só serve para bater palma e manter privilégio. Tu olhar um despreparado, que nem o Jair Bolsonaro, tendo a seu lado dois generais, um em cada lado, com aquela cara de quadros deles, vendo, assistindo, calados, os absurdos, todas as quebras institucionais da República foram postas e expostas ali. Foram sugeridas falcatruas legais de todos os tipos. Essa é o palavrão nesse contexto é café pequeno. Então eu fico assim, na minha opinião é isso aí, o palavrão. Então tu vê um general, vice-presidente da República, né? Fora, acho que deve ter mais uma meia dúzia de general ali. Então se vê assim, que as nossas gloriosas Forças Armadas, eu pego isso porque todo mundo, esse fetiche que tem por milico no Brasil. E olha, está falando um filho de militar aqui. Está falando, fico mais à vontade. Tá? Então, assim, as Forças Armadas como um todo, a única coisa que eles fizeram até hoje no Brasil é ser capitão de mato de uma elite histórica do Brasil, para dar a fachada de coisa patriótica e manterem suas benesses, porque a República Brasileira 70% esteve sob o comando dos militares, e a história mostra o que nós temos hoje como herança dessa mesma história e que vamos deixar para os nossos filhos. Lamentável que a gente assistiu e viu na República Bananeira do Brasil na última semana. Sabe que eu sou neto de milico, meu avô foi para cima da Segunda Guerra, tem um carinho, um respeito enorme por essa história. Evidentemente, eu tenho certeza que ele, todos que estavam lá lutando, prefeririam que aquela guerra não tivesse acontecido, né? Com certeza. Pegou em armas e tinha muita vergonha. Uma vez eu perguntei a ele quantas pessoas ele tinha morrido, ainda sem entender, matado, quantas pessoas, né, na guerra. Tinha meus, sei lá, 9, 10, 11 anos. E, nossa, acho que foi um dia assim que virou uma chave para mim da forma como aquilo ali era visto por ele, assim, sabe? O orgulho de, sim, ter freado aquele descalabro, mas um horror que foi para todo mundo que vai à frente de uma guerra realmente, né? Que não é o caso desses milicos que estão aí nos últimos 50 anos, com certeza. A última vez, acho que foi o Canal de Suez. Vamos lá. Sim, foi em 56. Da ONU, Isso. perdemos Melo, o Vieira, né? Me foge agora o nosso homem do Itamaraty, né? Lá no Iraque, mas é isso. Professor, muito boa noite. Sempre bom receber a tua presença também. Alexandre Cerveira, seja bem-vindo. Então, boa noite aos colegas da bancada virtual,
o Henrique, o Bado, o Rodrigo, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, trocar ideias. Boa noite a todos todas que nos assistem. E é para entrar diretamente no assunto, né, um momento muito triste da história brasileira, me parece, antes de mais nada, dizer isso. Acho que é interessante pensar que essas ações de Estado, elas não são privadas, né? Elas estavam, inclusive, sendo gravadas, gerando documentos para a República que poderiam depois ser, inclusive, objeto dos meus colegas historiadores da política, enfim. E acho que esse momento que nós vivemos, assim, ele traz muitas coisas que podem ser analisadas. Acho que o Henrique Abel faz uma análise fantástica da cultura pop, né? E eu costumo dizer para os meus alunos que existe um costume no Brasil que é estabelecer uma relação entre nós e eles, né? E isso acontece também na política. Então, historicamente, o político era o outro, né? Na antropologia isso é muito importante, porque o outro ele também existe para confirmar quem eu sou. Então, significa que eu não sou ele, né? Então, o governo que aí está, né? Ele se elege no discurso da negação de que ele é o outro. Ele não é o outro. Ele é o cidadão do churrasco. Ele é o cidadão comum. Esse é o discurso, né? Tanto ele quanto todas as pessoas que vão trabalhar com ele depois. Há um projeto de negação da ciência, porque a ciência é o outro. A ciência é o que eu não entendo, né? É alguém que ganha um bom dinheiro para trabalhar numa coisa que eu não sei o que é e que não sei para que serve, e que por isso não me serve, né? Né, na cabeça de muita gente não afeta a sua vida cotidiana. E a política não é diferente. A política seria um lugar sujo, um lugar do outro, onde eu voto e aí transfiro a minha responsabilidade nessa democracia participativa, e essas pessoas ganham dinheiro para sujar as mãos. Até então era um pouco esse o discurso. E aí é um movimento comum na história recente e mundial. Quando algum governo chega a algum determinado limite que uma elite não concorda mais, se traz o discurso da corrupção. O discurso da corrupção ele serviu em muitos momentos da história e no caso brasileiro não foi diferente. E com isso eu não estou negando que houvesse corrupção. Muito pelo contrário, né? Nós sabemos que há e há muita. O que muda é a disposição em investigar com que ânimo e até que ponto, né? A que custo. Então, é isso que muda nesses momentos. E aí vem uma proposta de outsider, né? Apesar da pessoa estar há 30 anos no Congresso, se coloca como outsider, e porque ele tem essa linguagem do comum, e essa linguagem de não cumprir os ritos, né? Essa linguagem de desrespeitar aquilo que é típico da política, da institucionalidade, né? Cada área de saber ela tem um ritual e assim é importante que seja, né? Os médicos têm uma linguagem, os historiadores têm uma, os advogados, cientistas nas suas áreas. E para quem não é dessa área ou não respeita, isso é bobagem, né? Assim, de desqualificação daquilo que ele não consegue alcançar. Um pouco a coisa da raposa e as uvas, né? As uvas estão altas demais, então eu desqualifico. E o que a gente viu nessa reunião, para não entrar em detalhes específicos ainda, foi tudo isso colocado num lugar só, governando um país que já foi a 6ª economia do mundo, durante a maior crise de saúde dos últimos 100 anos, numa situação de hiperdesvalorização da moeda, de milhares de pessoas mortas em pouquíssimo tempo, e aí as pessoas fazendo aquilo que o cidadão comum faz melhor, que é cuidar das suas necessidades. O que diferencia o cidadão comum de um estadista é que o estadista consegue pensar o Estado, por isso ele é um estadista. Ele consegue ir além das suas necessidades pessoais. E o que nós vimos foi exatamente o contrário. A falta de fala sobre a questão das mortes, a falta de preocupação e uma enorme preocupação com questões de ordem pessoal. Então isso, para mim, é o mais grave.
As falas dos ministros, elas representam aquilo que a maioria de nós já sabe, né? Só foi externalizado. Então, acho que é uma situação muito complicada, e mais complicada, Rodrigo, é como que isso é recebido, né? Que é como se nós estivéssemos amortecidos já, porque eu fico imaginando uma reunião dessa na época do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Como é que teríamos reagido? Para nem vou citar os governos petistas, né? Porque nesse momento tem essa questão, né? Então, o grande Fernando Henrique Cardoso, doutor em sociologia, como ele se portaria numa situação dessa? Então, acho que é uma situação muito, muito, muito grave, muito séria, e que vai trazer ainda muitas consequências negativas para o país. De tudo que foi falado, evidentemente aqui que o que importa é a opinião de vocês, não a minha, mas não me furtando de falar sobre isso, eu fiquei especialmente perplexo com a fala do ministro do Meio Ambiente, né, do Salles, de uma opinião vil, que é assustadora, assim. Evidentemente que todos nós entendemos o que é uma estratégia, né, para aprovar uma ideia, para colocar uma ideia em questionamento, e ter maior aceitação dela, mas eu fiquei e aí vou me colocar como colega do doutor Henrique, que eu não sou, mas de formação passei por uma faculdade de Direito, e entendo bem o que a política ela proporciona, que é a arte de nós confluirmos, de debatermos, de construirmos uma nova realidade a partir de muitas ideias, né? Não existe absolutamente nada de democrático na fala deles. Acho legítimo que busquem colocar e até, de certa forma, impor as suas ideias, suas verdades, mas existem dezenas ou talvez centenas de formas. E a passividade das pessoas. Quando a gente vê que o juiz Moro saiu 2 dias depois dessa reunião, para mim não é uma coincidência, por tudo que foi dito e visto, né, naquela fita, como diz o presidente Bolsonaro. Quando a gente vê o ministro Paulo Guedes dando a descompostura no chefe da Casa Civil, ele líquido da Casa Civil, dizendo Marshall não, Marshall nem pensar. Quer dizer, por quê? Porque é a diferença prática de como pensam os militares, né, e desenvolvimentistas com o apoio do Estado, com a força do Estado, né, e os liberais econômicos que dizem, não, dinheiro do Estado não, dinheiro dos outros, lá vão entregar para os outros façam, os outros resolvem, né? São 2 linhas legítimas de pensar, mas a forma como a coisa não é aprofundada na discussão, ela é simplesmente imposta e pronto, deixa assim. E evidentemente, para mim também ficou claro a fala do Weintraub, quando ele fala que tem gente dentro do governo fazendo sua pauta pessoal também, um toquezinho ali, pareceu especialmente, né? Já que não tínhamos Mandetta, né? Gente, é um amontoado de gente, sem uma coordenação, assim, sem uma ideia clara do que é uma ideia. Fica mais aterrorizante essa provocação que eu lanço para vocês, quando a gente se coloca no meio de uma pandemia sem precedentes na história da humanidade, talvez não no número de vítimas, mas no baque econômico, no baque nas vidas das pessoas. É o primeiro episódio dessa magnitude, depois do mundo realmente conectado, né, globalizado tal como a gente hoje enxerga ele. E os caras falaram em passant do problema que a gente está vivendo no nosso país. Preocupação zero, ou perto de zero, de algumas das pessoas que estavam ali. A ministra Damares estava preocupada com as pessoas que estão ali morrendo. E aí vamos lembrar da carta lá de 1948, né? Vamos lembrar daquela carta lá dos direitos humanos. Ela estava preocupada em prender quem era contra as ideias dela, quem é governadores, prefeitos, uma perseguição em torno das pessoas que simplesmente
pensam de forma diferente da dela, simplesmente por existir um outro pensamento. Não sei se a minha leitura é um pouco dramática em torno de tudo isso, mas trago e vou lembrar desde já que amanhã farei essa mesma discussão com pessoas que têm um viés mais alinhado com o governo, que são menos críticas, ou que são, inclusive, apoiadores de primeiro momento do nosso governo também, tá? Henrique, mas tá. Não, mas eu só quero, assim, por causa que eu queria fazer uma pergunta, não, mas uma provocação para o Henrique, que eu também fui um acadêmico de direito, mas só fiquei lá fazendo trabalhinho e puxando saco dos professores, nunca fui a militante do direito, é a minha filha. Mas quer ver uma coisa, Henrique, assim, como operador do direito, eu faço essa provocação. Numa reunião onde está, não sei, mas a maior autoridade do executivo brasileiro, a referência que o Brasil, o povo, a população olha para esse cara sempre, ou para a instituição Presidência da República, comandando, onde tem vários generais, eu insisto nisso aí. E aí um Barnabé que nunca ouvi falar na minha vida, um terraplanista, um despreparado, e eu falo isso assim, com toda a responsabilidade, um cara desqualificado na sua plenitude, que exerce a função de ministro da Educação. Eu fico imaginando o professor Cerveira vendo aquilo ali como uma referência que está cuidando da educação do Brasil. E aí tu, como operador do direito, Henrique, daí tu vê um Barnabé, um pé de chinelo qualquer desses aí, chegar e dizer assim, ó, tem que mandar prender aqueles vagabundos do STF. Se é um país sério, se é um país que tem a pretensão de dizer que nós temos instituições funcionando, aquele cara sairia algemado. Talvez eu esteja sendo até... Mas sairia dali algemado. E o cara saiu aplaudido, e aqueles generais com cara de quadro de parede, cara de tacho, olhando feito paisagem. É isso assim, aí eu faço a provocação, Henrique. Tu imaginou, sei que tu ainda é um cara relativamente novo ainda, mas já experiente, que tu veria uma cena, tu saberia que existe esse tipo de gente hoje comandando o Brasil? Eu acho que a primeira coisa, né, que a gente tem que fazer, que é uma distinção importante aqui, é o seguinte: aquilo ali não é uma gravação que vazou de um encontro privado. Se fosse um churrasco, né, digamos que o pessoal ali, os ministros, o pessoal da cúpula, que eles se dessem bem, que eles fossem amigos pessoais e que num fim de semana eles fizessem um churrasquinho, um bebia uma Coca-Cola, o outro bebia uma cervejinha, um se passava um pouco mais na cervejinha ou na caipirinha, começasse a falar umas bobagens, alguém gravasse e isso vazasse. Isso poderia gerar um constrangimento, porque é próprio de todo ser humano, de vez em quando, dependendo ainda mais das circunstâncias, ou né, nível etílico no sangue, falar umas bobagens. Essa é a primeira distinção que nós temos que fazer. Aquilo ali não era uma reunião privada, um encontro privado de pessoas atendendo as questões ali de sua vida particular. Aquilo ali era uma reunião formal, né, de ministros com o presidente da República. Aquilo ali era uma formalidade, tinha toda uma cerimônia, por assim dizer, era uma reunião oficial. Então, de forma alguma, é concebível, voltando a uma coisa que vocês já observaram, a questão dos palavrões é o que menos importa. Claro, é de todo inadequado que naquele momento, dado o lugar, dados os cargos que estão sendo exercidos, dado toda a dignidade do cargo, do momento, da formalidade, é de todo inadequado aquela linguagem que é utilizada. Agora, todo mundo pode soltar um palavrão aqui e ali, né? A gente também não pode querer que pessoas adultas, entre adultos, tenham um comportamento e um policiamento de linguagem próprio de criança. A gente instrui as crianças, não fala palavrão, não diz nome feio e coisa e tal. Adultos, isso não é, né, o mais grave. Então não é essa a parte mais grave. A parte mais grave são as coisas monstruosamente ilegais, o apelo a uma paralegalidade, o apelo a um atropelo do Estado, das instituições e das leis, que é feito ali. No momento, por exemplo, que o presidente está quase esmurrando a mesa por causa que ele não aceita que pessoas estejam sendo detidas, multadas ou daqui a pouco até levadas perante as autoridades por causa de descumprimento de medidas de isolamento social.
Ora, se ele não concorda com a forma como as autoridades locais estão lidando com essas questões, ele tem que discutir isso politicamente, fazer política, ele pode promover reuniões com os governadores, ele pode conversar e, em última instância, ele tem como recorrer ao judiciário. Então, o judiciário também está aí para policiar e para controlar e para interditar eventuais abusos das autoridades de todas as esferas do poder. Então, essa ideia de que eu não acho certo isso que os governadores ou prefeitos estão fazendo, a solução é armar a população. Mas isso é de uma ilegalidade gritante, isso é uma ruptura do próprio pacto federativo. Essa ideia de que eu não concordo com o que o governador está fazendo, então eu vou armar a população para que eles derrubem ele à bala. Mas daí qual é a diferença entre governo e bandidagem? Qual é a diferença entre Estado e criminalidade? Porque daí, daqui a pouco, nós estamos falando de uma linguagem que é a mesma das guerras de facções, de gangues que por mercado de drogas. Milicianos que têm afinidade. E quando a gente vê, por exemplo, o ministro da Educação, e se nós observarmos a fala dele, ele diz o seguinte: eu, por mim, prendia tudo. E ele levanta o braço e ele aponta em direção ao Congresso. E daí ele continua, principalmente esses do STF. Mas fica muito claro na fala dele que ele não estava falando só do STF, ele começa pensando no Legislativo. Eu, por mim, prendi esses aí tudo, a começar pelo STF. Mas ele estava apontando... Quer dizer, então você tem uma visão do exercício do poder em que você tem que tirar do jogo político através da violência todo o Legislativo e o Judiciário. Só pode ter o Executivo. Mas que Estado democrático de direito é esse? Em que você sonha em remover 2/3 da estrutura política, né? Vai ser um Estado democrático de direito sem legislativo e sem judiciário, concentrado só no executivo. Isso não é uma ideia de democracia, isso é uma fantasia de poder absoluto. E isso é muito preocupante e isso está no limite entre a legalidade e a ilegalidade. As autoridades aí, as instituições vão ter que reagir a isso de uma maneira adequada, porque é muito grave. É isso que é o mais assustador de tudo aquilo que foi revelado, não propriamente a questão da suposta tentativa de influência indevida do presidente em relação à Polícia Federal, porque justamente esse trecho, embora polêmico e embora possa ser representativo de um cometimento ou tentativa de cometimento de um ilícito, nós já sabíamos anteriormente desse teor, o próprio presidente não negou. Há 1 ou 2 semanas atrás, ele apenas apresentou uma outra versão, uma tese defensiva, na qual ele dizia que ele não estava falando da Polícia Federal e sim da sua segurança particular, mas ele não negou o teor do que foi dito, só o sentido. Então, essa parte, que era aquela mais importante para a denúncia, por assim dizer, apresentada pelo ex-ministro Moro, ela foi a menos bombástica, porque nós já tínhamos conhecimento dela, mas junto com a confirmação daquilo que a gente já sabia que tinha sido dito, veio mais de 1 hora de conteúdo, onde, em meio a grosserias, em meio a alguns comportamentos que são claramente inadequados para aquele momento e para a liturgia dos cargos que estavam ali presentes, mas que flertam, né, estão ali no limite entre a própria legalidade e a ilegalidade gritante. A ideia de que eu não concordo com a maneira como prefeitos e governadores estão lidando com a pandemia, então a solução que eu vejo é armar a população para que derrubem prefeitos e governadores à bala. Mas o que é isso? Venezuela que tanto temia está aí. Que diferença isso faz dos discursos de 15 anos atrás do Hugo Chávez, que falava em armar a população para constituir uma guarda republicana, uma milícia, que iria garantir a realização do projeto bolivariano? Qual é a diferença? Rodrigo, eu vou me permitir discordar de uma fala tua ali, que é sobre a questão do ex-juiz Moro, porque, como historiador, acho muito pouco provável que essa reunião tenha sido um ponto fora da curva. Nós tivemos acesso a essa reunião. Ok, nós estamos num momento de maior estresse. Ok. Mas é muito pouco provável, né, que outras reuniões ministeriais tenham sido diferentes. Que naquele momento todo mundo tenha tomado ali um cauim, uma chicha, e todo mundo tenha enlouquecido do nada, né? Então é muito provável que ali o único surpreendido fosse o Taish,
que era... Coitado, né? Que cara, né? Que ele chegou, olhou e disse, né? Logo depois foi embora. Mas Moro está ali há muito tempo. Todos os outros estão ali há muito tempo. As Forças Armadas estão sustentando esse governo há muito tempo. Então, me parece que não há, quanto a isso, uma novidade. A novidade é que nós ficamos sabendo. Quem estava ali, em alguma medida, estava corroborando. E pior, porque o presidente Bolsonaro, ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele tem um defeito, ele tem uma qualidade, ele geralmente diz o que ele pensa, né? E ele tem dito há 30 anos que ele é a favor da tortura, ele tem dito há 30 anos que tem cometido atos racistas, machistas, homofóbicos, misóginos, e as pessoas que estão com ele estão corroborando esse comportamento. Né? Então, acho que não dá para tentar salvar alguma coisa do tipo, que reunião horrível que eu estou vendo. Talvez o Taish, não sei. Mas fora isso, é muito, muito representativa essa reunião de tudo aquilo que o governo sempre diz, né? Falavas do ministro da Educação, nós tínhamos um colombiano antes que tinha sérios problemas cognitivos, né? Ele não juntava Lé com Cré, assim, e o meu irmão mais velho, ele é reitor de uma universidade federal, e eu dizia para ele, olha, façam uma novena para ficar o colombiano, porque se trocar, vai piorar. Porque o que a gente tem notado é que tem um aprofundamento. À medida que o governo vai perdendo apoio dos apoiadores, digamos, de ocasião, aqueles votantes que já se arrependeram, vai ficando um núcleo duro, né, que precisa de sangue, eles precisam de sangue todo dia. Então, quem que está disposto a participar de um governo como esse? Né? Qual educador, qual professor universitário é capaz de assumir o Ministério da Educação em meio a tudo que se propõe por esse governo? Ou o Ministério da Saúde. Nós temos uma crise no Ministério da Saúde, temos um general lá. E existe, como bem lembrado, acho que foi o Bado que trouxe um fetiche com os militares. É preciso olhar para a história da ditadura militar. Né? A história da ditadura militar é a história de um Brasil que piorou muito. Né? A gente precisa olhar os dados, a gente precisa olhar a economia dos anos 80, né? Para ver o que saiu da ditadura. Uma coisa é o discurso sobre a ditadura de um grupo que se beneficiou, é verdade, desse momento, e outra coisa é a realidade. Nós passamos 30 anos para chegar nos níveis de distribuição de renda que nós tínhamos antes da ditadura, que é o maior problema econômico do Brasil. Né? Então, me parece que essa reunião, infelizmente, ela não traz nenhuma novidade. Para quem é um analista atento ao que está se dizendo, ela não traz nenhuma novidade. A fala do ministro do Meio Ambiente, ela confirma aquilo que todas as ações do governo estão sendo feitas, ou seja... É criminosa, né? Pessoas... Claro que é criminosa, não tem outro termo. Se o IBAMA atua sobre os madeireiros, o responsável pela operação some, né? Transferido para algum lugar, enfim, né? É o princípio da transparência, né? O princípio constitucional da transparência. Deve ter infringido alguma dezena de leis, mas o princípio constitucional da transparência, ele grita no meu ouvido quando eu ouço uma barbaridade como essa. Então, o doutor Henrique falar mais sobre isso, mas acho que começa por aí e vai. Senhores, a gente precisa fazer um intervalo, estamos avançando no tempo, o assunto evidentemente pululante. Tá lindo demais esses cenários ao fundo aí, professor. O professor Cerveira tá... Eu não sei, tu comprou esse cenário aí para fazer as lives durante a quarentena? Como é que foi? Isso é um cenário isso é um cenário de papelão da Amazon. Não, Bado, nas primeiras a gente não teve a riqueza assim, de informações. Não, hoje ele foi. Eu vim parar aqui, viu, Rodrigo? Eu vim parar aqui no estúdio, eu tô num cantinho aqui do estúdio, aqui, todo mundo olhando atravessado, o pessoal já tá lá no aquário, que entra às 6 horas aqui, que eles tem que fazer a produção, tudo, mas foi a maneira, deu tilt lá no meus computadores e o pessoal me salvou, criaram uma conta rapidamente aqui, viu? Eu quero saber depois do intervalo onde é que tu vai no mercado, São Leopoldo. O prefeito fechou os mercados tudo, como é que é esse negócio aí, Bato? O bicho tá pegando aí,
Não passou arco, eles fecham. Tem que passar arco na mão, senão eles fecham tudo aqui. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Está com dificuldades de consolidar o seu negócio? Custo tributário elevado, processos trabalhistas, falta de informações contábeis, custeio, entre outros problemas? Poder contar com profissionais especializados pode não só evitar inúmeros problemas, como também ampliar a sua lucratividade. Sediada em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a Campal preza pela ética, seriedade, respeito e tratamento personalizado e individualizado a seus clientes. Além de acompanhar a legislação, executa toda a rotina fiscal, contábil, pessoal e previdenciária. Uma empresa com mais de 30 anos de atividades no mercado, formada por profissionais competentes, experientes e prontos para dar o suporte que sua empresa precisa. A Campal trabalha para seus clientes, sócios, funcionários, comunidade e familiares. Desejamos e trabalhamos para o seu sucesso. Almejamos que prospere e que tenha conhecimento para construir bases sólidas, inspiradas nos seus princípios e valores. Teremos o maior prazer em recebê-lo. Venha nos visitar. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Estamos de volta, Estação Hamburgo desta segunda-feira, hoje 25 de maio. Como demorou a passar aquele abril, parecia que tinha uns 2.000 dias de abril, assim, o maio está voando. Acho que isso é sinal de que a gente está de volta à vida quase normal. Vocês estão com a vida quase normal? Como é que está aí? Henrique Abel ainda está em férias forenses, né? Não exatamente. Os prazos dos processos eletrônicos, que são aqueles em formato digital e que hoje são a imensa maioria dos processos, eles voltaram a correr a partir do começo de maio. Então, estão saindo notas de expediente para os advogados, os prazos estão correndo, então dá para dizer assim que a gente já está numa certa semi-normalidade, principalmente porque teve um período ali de um mês e meio em que os juízes não estavam fazendo audiências e com isso estavam trabalhando em casa e despacharam muito nos processos, então saiu um volume muito grande de notas de expediente para escritórios que atendem empresas, tem clientes mensalistas, enfim, tem vários processos assim como das mesmas empresas, né? Então, o volume de serviço até que está bem significativo. O que nós não estamos tendo até o momento são audiências. Os tribunais estão começando a estudar formas de realizar as audiências telepresenciais, mas isso ainda é uma grande dúvida, né? Porque essa informatização do Poder Judiciário, tanto a Justiça Estadual, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, ela foi feita de uma maneira muito parcial, né, nos últimos anos. Ela se deu através de uma progressiva digitalização dos processos e criação de um ambiente de processo virtual, mas as audiências, que são uma parte fundamental da maior parte dos processos, né, tirando aqueles que vão analisar só questões mais de direito, onde a parte documental geralmente resolve a questão, uma questão mais de aplicação da lei, de análise de documentos, mas a audiência é um momento processual muito importante em boa parte, se não na maioria dos processos, e as audiências não estão saindo, né? E elas continuaram nos últimos anos, até eclodir essa pandemia, as audiências ainda eram realizadas da mesma forma como elas sempre foram, presencialmente. Então, tu ia lá, chegava o advogado com o seu cliente, na sala o juiz e o assessor do juiz, aí do outro lado da mesa o outro advogado com a outra parte, cada um trazendo 2, 3 testemunhas, muitas vezes um representante do Ministério Público, dependendo da situação. Então, não era incomum você ter situações assim em que você tinha, às vezes, mais gente para estar na sala de audiência do que cabia. Às vezes, algumas pessoas tinham que esperar fora ou se amontoavam num cantinho. Essa coisa de como é que nós vamos adaptar a realidade forense da realização das audiências para um mundo pós-pandemia ainda é uma pergunta que está
em aberto, principalmente porque uma primeira solução fácil, né, uma solução talvez instintiva, seria, vamos digitalizar tudo, as audiências vão ser tudo telepresencial. Bom, mas muita gente diz, e há que se conceder pelo menos né, uma razão parcial em relação a essa crítica, muita gente critica que se você criar esse distanciamento entre o juiz e as partes no momento da oitiva de testemunhas e da colheita da prova, você vai perder muito daquela percepção, né, que o juiz tinha quando ele tinha o contato direto com os advogados, com as partes, com as testemunhas, com os prepostos de empresa, etc, etc. Então, isso ainda é uma questão em aberto. Você não perde, de repente, uma parte importante ali do processo de colheita de provas e da compreensão do juiz da situação através desse distanciamento do ambiente virtual. Então, ainda há uma interrogação muito grande nisso. Mas, de resto, boa parte das nossas atividades estão na advocacia, estão mais ou menos normalizadas e o trabalho já está correndo bem puxado. Cerveira, tá em casa ainda, aulas à distância? Sim, estamos trabalhando remotamente. Na faculdade já está definido que vamos até o final do semestre. Então, estamos trabalhando aí para fazer as avaliações todas remotas, né? E a educação básica da INH ainda acho que espera alguma definição do governo do estado, mas acho pouco provável que volte antes do meio do ano. Na prática, nós perdemos uma semana, né? Porque em uma semana nós já estávamos trabalhando remotamente, tanto em nível da escola básica, quanto em nível universitário, no Vale todo, pelo menos. Nós, Fevale, Unicinos, creio que a FTEC também. Então, deve acabar aí nas férias de julho e possivelmente voltar em agosto. E a consultoria para empresas, retomando aos poucos, alguma coisa presencial, com máscara, distanciamento, então alguma coisa nesse sentido aí. E também estou aqui tentando descobrir onde eu vou no supermercado agora, em São Leopoldo, porque acho que vai ter que ser aqui no supermercado do meu bairro mesmo, porque está tudo fechando aqui. E a prefeitura está sendo bastante criteriosa assim, com essa questão, acho que isso é importante também dizer. Né? Não vou discutir aqui todas as ações porque não conheço, mas a preocupação é válida. Mas, Cerveira, essa escolha de ir no mercado do bairro sempre é uma boa escolha, né? A vida econômica do bairro agradece, esse dinheiro se multiplica ali, né? A gente diz isso com veemência. Evidentemente que os preços, às vezes, não conseguem ser tão competitivos, né? Há que fazer aquela continha assim, 5%, talvez 10% tolerável, né? Fora isso, não adianta. Temos que buscar alguém que consiga trabalhar numa escala diferente, realmente, valores. E às vezes eu acho que o pessoal do bairro precisa olhar melhor o bairro, né? Às vezes tem produtos que as pessoas consomem que tu não encontra no bairro, e aí tu acaba tendo que ir para o hipermercado e comprando outras coisas lá. Mas eu compro muita coisa aqui no bairro na medida do possível, frutas, carnes, coisas desse tipo, a gente consegue. Mas tem alguns produtos que não tem, né? Então, aí tem que ir um pouco mais longe. O Bato, Visão do Vale é milhões pós-pandemia ou ainda recém? Não, Rodrigo, a gente já, nós estamos a 1000 já, acho que tem uns 3 ou 4 programas da nossa grade que já estão ao vivo, e o nosso portal de notícias nunca parou, acho que nunca trabalhou tanto, e é sobre essa questão do supermercado, até no sábado foi fechado aqui, a gente dá o nome porque foi publicizado, a loja do Bourbon, que é considerada uma das lojas mais bem estruturadas, mas coincidentemente na sexta-feira eu tive nessa loja ali, que é até aqui perto aqui do Visão do Vale, e eu notei assim, começa pela população, o pessoal não está ciente nem consciente do tamanho desse negócio, é uma estupidez de gente nesse supermercado, andando assim com uma sacola... Passeando, Rodrigo, passeando. Vocês não viram aqui em Sapucaia? Pega aqui, até em Sapucaia. Ontem fecharam um boteco ali cheio de velho. Tudo da terceira idade. Então, velho, tá aqui também todos os noticiários. Mas o professor Cerveira falou, eu também acho que
que a administração aqui de São Leopoldo, não sei como é que eu não tenho acompanhado assim mais de perto aí em Novo Hamburgo, mas aqui em São Leopoldo eles estão sendo bastante criteriosos. Pô, aí o pessoal faz o setor empresarial, e acho que com razão e com todas a legitimidade, pedindo algum tipo de flexibilização, essa coisa toda. E aí o governo negocia, faz, e aí o pessoal não cumpre. Se é um boteco lá da esquina, lá da vila, tudo bem. Mas as redes de supermercado, gente, é o setor que mais cresceu. Com a crise, cresceram 15% as vendas desse setor, das grandes redes. E aí tu vai ver lá, os caras não estão dando a condição, e aí tu presta atenção, tu vai ver que não é por acaso, tanto que se adaptaram as duas redes, o Risul, o Big, o Risul já tinha sido fechado aqui, o Big, que foi fechado ontem, hoje de manhã já abriu, e o Bourbon, que foi fechado no sábado, e no domingo pela manhã também estava já com a loja aberta. Ah? Bourbon fechado 2 vezes, né? Exatamente. Então é muito complicado essa questão toda, porque e semana passada eu fiz uma crítica muito forte assim, e tenho a legitimidade para falar disso aí, porque nós somos associados da ACIST, Associação Comercial Industrial de Serviços e Tecnologia de São Leopoldo. Eu fui diretor mais de 8 anos, durante 5 ou 6 mandatos de gestões da ACIST. E semana passada a ACIST insistiu em criar e fazer notas que, assim, também acho legitimamente, mas faltou um pouco de sensibilidade, que a ACIST, porque tem que voltar à atividade plena, não é assim a coisa. O momento ele é singular. E digo mais, a CIST só está na boa, e o setor que mais pressiona da CIST aqui de São Leopoldo é o setor de tecnologia, que é o setor econômico, Rodrigo. Vocês não são aqui da aldeia, o professor pode acompanha talvez um pouco mais isso aí, porque ele é aqui de São Leopoldo. O setor da tecnologia de São Leopoldo, o polo de informática, o setor que mais teve benefício fiscal de todos os tipos aqui em São Leopoldo, e o retorno que eles dão é muito pouco. E aí os caras só querem isso. Daí eu cobrei, claro, é evidente que em seguida fui questionado e fui cobrado, e aí eu questionei mais ainda. Eu disse, assiste, só vai na boa aqui em São Leopoldo. Só vai na boa, tem que fazer, tem legitimidade para fazer as reivindicações, as demandas do setor empresarial, mas tem que ter um pouco de sensibilidade também. Aí eu disse, bom, vocês só querem cobrar aqui, se falam que é o PIB, mas não ajudam nada. Aí pega os gringos lá de Caxias, os caras se cotizaram em uma semana, botaram 140 toneladas, 10 caminhões de ajuda lá para o pessoal que está com uma necessidade maior. Aqui os caras fizeram a OAB de São Leopoldo. Uma vergonha aqui, Henrique. A OAB de São Leopoldo, e são nossos anunciantes. Eu falei no ar para a presidente, para minha Dinda Leia, que entregou a carteirinha da OAB para minha filha. Eu disse, Leia, vocês faziam uma matéria para dizer que deram 14 cesta básica para... Isso aí eu tiro do bolso, pelada do jeito que eu sou, eu tiro do bolso e faço isso. Então, assim, ó, é modinha da classe média para cima esse tipo de coisa, porque não caiu a ficha do tamanho desse negócio. E as entidades representativas têm que fazer uma reflexão sobre isso. Tem que fazer uma reflexão. É muito fácil cobrar o poder público, ou seja lá quem for, de fora. É muito fácil, viu, Rodrigo? Mesmo quando a gente fala, né, Bado, evidentemente que eu acho que todas as ações, algumas pessoas que têm menos, elas acabam fazendo mais, né? Mas a gente fala isso eu não tenho nenhuma dúvida. Uma tonelada de alimentos doados. A gente pode fazer uma conta simples, né? Uma tonelada, 1.000 quilos, né? Tem os produtos a R$2, R$2 e pouco, isso. Um e pouco, R$1,60, R$1,70. Então, quer dizer, daqui a pouco uma tonelada vai te custar R$1.700, R$1.800, R$2.000, R$2.000 e poucos reais. É uma grande contribuição para quem está recebendo, porque a gente precisa, né? Tem muita gente muito necessitada. Mas tem gente que podia meter mais um zero ali nesse negócio, pensar em 2 toneladas, ou... de novo, não importa, né? Acho que as pessoas que puderem... Eu não me lembro quem contou a história de uma senhora que cruzou Novo Hamburgo inteiro para levar 2 litros de leite, né? Isso. É isso. Acho que foi na Rádio Gaúcha. A pessoa veio do Asilo Padre Cacique. Ela foi uma senhora muito Alvorada,
Até lá em Porto Alegre, no Padre Cacique, lá perto do Beira-Rio, né? Isso é caridade. Lá 2,23. Tá valendo, é isso, né? Mas que as pessoas façam honestamente. E acho que, Bado, falar é bom. Tá? Eu defendo que as empresas que estão fazendo de verdade isso falem, porque elas abrem, elas põem um pouco na parede quem não faz nada, viu? Então, põe na obriga quem não faz nada ou faz muito pouco. Bom, senhores, os assuntos são os mais diversos. O que eu queria trazer para vocês também é o viés, o outro lado de tudo que está acontecendo no Brasil, né? Namoradinha do Brasil terminou o relacionamento e a gente nem discutiu isso no meio de tudo isso que está acontecendo. Quer dizer, chegou, é aquela que foi sem nunca ter sido, né? Como diria lá o Rock Santeiro. E além disso, a gente também vê o ânimo do mercado financeiro, né? O dia de hoje é marcado por o final da tarde de sexta-feira já foi isso, né? E o dia de hoje é marcado por uma grande, não sei como vai fechar ainda, são quase 17 horas agora, mas a bolsa estava subindo, estava operando com alta de 4 pontos, né? 4%, e a gente viu o dólar a 5,47, se eu não me engano, numa baixa bastante considerável, bastante expressiva também. Quer dizer, o mercado financeiro está feliz com tudo isso. A gente deve ficar feliz com tudo isso também, daí, Henrique Bel? Eu acho que é compreensível essa movimentação no curtíssimo prazo, porque nós temos que contextualizar. Estava sendo falado no final da semana passada a respeito desse vídeo, com um grande grau de dúvida, no sentido, o que está vindo aí? Está vindo um vídeo que a hora que isso passar na TV vai cair o governo? É o vídeo do fim do mundo? O quão grave é o que está ali? Então era um momento de tensão muito grande. Então qualquer coisa que mostra, não, é grave, é ruim, ficou chato, vai tornar ainda mais complicadas as relações do governo com as instituições e com prefeitos e governadores, etc., mas não é o fim do governo, pelo menos no curtíssimo prazo. Eu acho que essa leitura mostra pelo menos um suspiro de alívio muito temporário do setor financeiro e do mercado, considerando que a gente está tendo más notícias aí dia após dia, há meses. Então, claro, tu tem um dólar lá que já está quase batendo nos R$6, está chegando a 5,85, ele dá uma caidinha ali, a gente já suspira aliviado. Hoje a gente vê que o dólar está, sei lá, 5,45. Ufa, como está baixinho. Se a gente fosse pensar isso há uns meses atrás, a gente dizia, meu Deus, que loucura. Então, as más notícias se avolumam de uma forma que qualquer respiro, né, a água desce 2 centímetros ali debaixo do pescoço, a gente já consegue dar uma respirada. Agora, primeiro que a situação da grande maioria dos brasileiros não é necessariamente a mesma, e aqui eu estou sendo até irônico, né? Não é necessariamente a mesma do setor financeiro, do mercado financeiro, não são os mesmos interesses, como diria o saudoso Brizola. Então, o fato de o mercado financeiro ter reagido com alívio não quer dizer que no curto, médio prazo, a expectativa da realidade social e econômica do país para a grande maioria das pessoas que ela vai melhorar. Até talvez seja mais adequado a gente pensar ou esperar justamente o contrário. Segundo, que a gente não sabe como é que isso vai ficar mais adiante, por causa que nós temos um governo que se transforma no maior gerador de crises do próprio governo. Então, é só o tempo de saber quantos dias a gente vai conseguir respirar antes da próxima grande crise institucional, antes da próxima grande bomba. Então, é muito difícil pensar em termos de estabilidade e muito menos de normalização num cenário desses, sendo que existe ainda um consenso científico internacional de que nós não chegamos ainda, infelizmente. É horrível a gente pensar nesse termo, porque a gente está numa tristeza de contar cadáveres dia após dia. Nós todos sonhamos em acordar um dia de manhã e poder ler e ver na TV que tudo isso acabou e que as pessoas vão parar de morrer desse vírus desgraçado. Mas a gente não pode também se esconder debaixo da cama e fugir dos fatos. E os fatos apontam para que nós ainda vamos passar pelo pior da pandemia aqui no Brasil, que ainda não chegou em termos de números de óbitos e de infecções, de contaminações. Então, é um cenário muito imprevisível,
né? E no qual, nesse momento, nós precisaríamos ter um governo de excelência, nós precisaríamos ter um governo com um espírito republicano muito forte, com um grande compromisso social e disposto a fazer sacrifícios, inclusive políticos, para proteger a saúde das pessoas. Sempre lembrando, nunca dá para endossar aquele discurso que, perdão do termo, né? Hoje em dia também a gente não precisa mais pedir perdão de termo nada, porque depois daquele vídeo ali, qualquer coisa que se disser não vai mais ser considerado chulo, mas com perdão do termo, mas é um discurso chinelo, né? É um discurso chinelão, essa ideia do nós temos que fazer uma justaposição entre proteger, salvar a economia ou salvar as pessoas. A gente deve se preocupar mais com o CNPJ ou com o CPF. Ora, francamente, mas que discurso idiota, que coisa ridícula, que estupidez. Primeiro, porque sob qualquer critério jurídico, moral, identificável em qualquer fase civilizatória da história humana, é óbvio que entre uma situação econômica imediata e vidas humanas, você teria um compromisso de dar prioridade para as vidas humanas. Isso é elementar. A menos que a pessoa tenha caído no planeta Terra de paraquedas anteontem e não tenha nenhuma familiaridade com a linguagem, com a cultura da humanidade como um todo, não tem desculpa para problematizar isso. Segundo, que é uma estupidez do ponto de vista econômico, porque pessoas têm um elevadíssimo valor econômico também. Você achar que não, nós vamos proteger a economia, nós vamos priorizar a proteção da economia e vamos deixar morrer umas 50, 100, 200 mil pessoas. Mas e o impacto econômico que a perda dessas vidas humanas vai ter? Por mais que você queira ser anti-humanista, por mais que você queira ser um cara malvadão, que não está nem aí, que não tem sentimentos e que só pensa friamente em tabelas e números e PIB e crescimento e desempenho da economia. E o impacto econômico das vidas perdidas? Ou recursos humanos não são recursos? Quer dizer, se uma máquina quebra, qualquer pessoa entende que aquilo ali gera um prejuízo. Se 100 pessoas morrem, isso não gera um prejuízo? São 100 consumidores a menos, são 100 trabalhadores a menos. Então, a gente vê como, mesmo que a gente adote uma venda econômica restritiva e queira fazer uma leitura bem obtusa e unilateral, a gente vai ter que concluir que a questão das vidas humanas ela tem um impacto econômico imenso, porque você está falando de consumidores, de trabalhadores, e isso vai ter um reflexo muito pior do que uma eventual paralisação por alguns dias ou semanas de atividades econômicas. Quer ver? Perdão, Rodrigo. Pode Henrique... falar, Bado. Eu ia te questionar sobre o Paz e Amor da quinta-feira que terminou na sexta. Vai lá. Exatamente. Também outra coisa muito grave aí que tem. Não vai ficar barato, viu, Rodrigo? Mas essa questão que o Henrique fala dessa disputa que se criou, ninguém pediu essa disputa, nem a economia, nem a questão sanitária, saúde, pediu para entrar nessa guerra, né? Mas elas estão junto. Um povo que não é saudável não vai consumir, a economia não vai girar. E assim, eu acrescento mais, isso é a chinelagem perversa, viu, Henrique? É uma chinelagem perversa. Sim, e tu vê, rapaz, o que eu fico mais, eu fico triste, eu estou com vergonha de alguns ambientes sociais. Aí o cara coloca uma Bíblia embaixo do braço e diz que a vida não tem valor, que o princípio humano não tem valor. Onde é que está a moral? Onde é que está a solidariedade? Eu sei que o mundo não é de sonhador, eu sei que os românticos fazem canção e não tocam a economia, mas pelo amor de Deus, o Henrique sintetizou de maneira muito, muito, muito própria ali, assim, foi definitivo. Uma coisa vai alavancar a outra. E o pior de tudo, que essa questão, ontem eu assisti, raramente eu abro mão, estou sempre vendo a Vale TV, não adianta, meu canal vai direto lá na Vale TV, mas ontem eu estava escutando um pedaço daquela entrevista do filósofo Pondé já desistiu do Bolsonaro, ontem ele escancarou, escancarou, até fiquei, sabe, Luiz Pondé, né, o filósofo lá, e ele desistiu, e aí ele falou assim, ele foi muito, com toda aquela filosofia dele, mas ele é bastante didático, aí ele sintetizou assim que essa questão de quarentena e coisa, ela é para 30% da população brasileira, e o resto
E o resto que está lá no barranco, que está no morro, está na favela, está no banhado, esse aí está desassistido, Rodrigo. É o mundo. E aí ele ainda destacou que eu fiz uma provocação lá atrás, lá no começo dessa pandemia, que eu disse: por enquanto tem CPF, tem endereço, tem emprego, tem o voo que o cara veio, mas e a hora que chegar na favela, a hora que chegar na periferia? Hoje é só estatística. E o pessoal agora fazem gráficos para comparar com isso, Não, tu tem que comparar o número de mortes. Gente, isso aqui, ó, nós vamos ultrapassar de 100 mil mortes, assim, por baixo. Pode escrever e me cobrar. É uma expectativa que eu tenho, sinistra, perversa, macabra, mas é essa a realidade. Não chegou nem perto do problema. E aí, nessa mesma reunião aí que a gente assistiu, aquela indecência em todos os sentidos, o Zóio Caído lá, o ministro da Saúde, falou 2 minutos. E aí desmaiou, saiu que voltar. 2 horas de reunião, que todo mundo sabia que o Brasil estava se tornando, hoje já é o epicentro do coronavírus, da pandemia. Não foi falado nada sobre isso, cara. Foi falado para proteger os filhos do presidente, foi falado para infringir leis e tudo mais. Então, não tem a nossa perspectiva, infelizmente. Sabe que eu fico assim, até meio, às vezes, um pouquinho... Eu não fico muito à vontade quando eu não tenho um contraponto. Nós estamos muito canhotinho, que nem gosta de dizer o Everton Cury. Mas é complicado, viu, Henrique? O professor também tem, até às vezes o Rodrigo também enfrenta isso aí, fazer um contraponto às pessoas. Eles vivem na base da trombeta e no efeito manada. Tá difícil tu fazer um contraponto ou ter um contraponto inteligente que não seja apelativo e não seja irracional, não seja desumano, não seja em todos os sentidos. Eu tô pedindo, a hora que a porta abrir, eu vou descer do mundo, tá louco. Rodrigo, acho que uma coisa importante quando a gente fala da questão do mercado financeiro e das ações e do dólar, é que a gente precisa dividir o que é esse mundo da questão das ações e da bolsa do mundo produtivo, né? Na verdade, são 2 coisas muito diferentes. O número de empresas brasileiras na bolsa ele é ínfimo, perto da quantidade de empresas do Brasil, e ele é muito, muito pequeno, inclusive em termos de PIB, né? Porque a grande parte do PIB brasileiro ele é produzido. Obrigado, mano. Ele é produzido pelo pequeno e médio industrial e pela agricultura e pelos serviços. Na verdade, as empresas de serviços, boa parte delas nem vai à bolsa, né? A gente precisa lembrar que na reunião, Paulo Guedes ele indicou claramente o que todo mundo já sabia, que o governo vai botar dinheiro nas grandes empresas, né? Dá para ganhar um... Isso, porque esse investidor da Bolsa, ele não é, de modo geral, um grande conhecedor. Ele vai através, claro, das agências de investimento, mas ele é muito volátil, esse pensamento, tanto que um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, ultimamente, foi um psicólogo que analisou o movimento dos mercados financeiros. Então, quando o governo diz, olha, eu vou salvar as grandes empresas, e na Bolsa estão as grandes empresas, o raciocínio do cara é, vou botar meu dinheiro ali, né? O que ele não faz uma leitura mais sofisticada, mais ampla, é que, na verdade, o grande mercado brasileiro está na pequena e média empresa, que está a Deus dará, né? A gente que tem clientes que a gente atende pela consultoria, a dificuldade de você conseguir um empréstimo. Se você não tem um enorme de um bem para dar como garantia, você não tem empréstimo nesse momento, né? E isso é muito simples. Você tem uma grande parte do compulsório bancário que fica no Banco Central, que é cerca de 1/3 do valor que está nos bancos privados. Você pode dar esse empréstimo via Estado. Você garante ao banco privado que se a empresa média não pagar, o Estado vai pagar, né? Porque há recursos, nós temos umas reservas cambiais impressionantes comparado à realidade brasileira. Nós temos uma infinidade de gente que não ganhou R$600. Né? Isso que o Henrique Abel fala é fundamental. Quem movimenta a economia são as classes C e D, principalmente. Quando você entra para a classe B e A, você tem um tipo de compra muito, muito específico, que não é de grande volume.
Porque eles já têm geladeira, eles já têm máquina de lavar louça e assim sucessivamente. Né? Tem uma fala da Luísa, do Magazine Luiza, sobre isso, que é genial, tá gravado, vocês buscam no YouTube, lá numa entrevista no Manhattan Connection, em que ela arrebenta com aquele indivíduo que foi morar lá em Veneza, esqueci o nome dele. O Maynard, o antagonista. Essa criatura aí. E então ela dá uma aula, oferece de mandar e-mail para ele com as tabelas, uma coisa assim, uma aula que ela dá pro Maynard. Então, acho que essa questão da bolsa e do dólar, elas não são alento, né? Como disse bem o Henrique Abel, isso logo depois a gente já tem os próximos capítulos, e a gente lembra que o governo brasileiro ele é muito bom em criar crises, como é o caso do exame do presidente da República, né, que teria dado negativo e que foi criado toda uma celeuma em torno desse exame até que se entregou, olha, era negativo. Né? Então, não quero entregar. Isso vai se dar em torno do telefone do presidente da República. Né? Se ele tiver que entregar esse telefone, vai dar a mesma situação, porque isso vai gerar, né, como diria bem o Salles, né, enquanto ali a imprensa está discutindo A, a gente está fazendo B. Né? Então, acho que essa é uma questão bem séria, e a questão mais séria que os colegas de bancada já trouxeram é a completa inanição do Estado brasileiro diante da crise sanitária, com mais de 1.000 brasileiros mortos todos os dias. E isso vai ter um custo para nós internacional, já está tendo. Já um jornal que reserva nos Estados Unidos, que é o Fato do Brasil, eles deixam em branco, para antes de fechar a matéria, eles colocam uma notícia brasileira todos os dias. Né? E aí você pensa uma empresa brasileira que vai vender no exterior, que vai comprar uma máquina no exterior, né? Então tudo isso vai nos custar muitos anos economicamente. Eu queria falar com vocês dos governadores que tiveram esse encontro na quinta-feira, paz e amor, uma união nacional que a gente queria ver todos os dias acontecendo, mas que não passou de 24 horas. Eu queria conversar com o Henrique, provocar ele sobre como fica a relação do STF, o quanto disso é obrigação do Celso de Mello levar adiante, ou quanto disso é firula realmente, não vai dar em nada, mas não temos mais tempo, estouramos muito nosso tempo, mas quero agradecer demais a vocês por debaterem conosco na segunda-feira, ainda repercutindo os próximos movimentos, os próximos momentos que a gente vai ser protagonista ou assistir de camarote no nosso país, né? Nos nossos tristes dias. O Bado Jacob, teu ponto final. Não, o meu ponto final, eu vou de encontro a isso aí, Rodrigo. A maior a régua para justificar ou para defender essas ações do atual governo, principalmente, porque existe essa polarização. O que eu fico assim, eu questiono é que a régua dos defensores, e tem muita gente que defende isso aí, sempre a régua é o que existiu, o que eles mesmos consideraram o de mais podre, de mais indecente e de imoral na política e nas atividades como um todo do Estado brasileiro. Então, quando para defender esse tipo de coisa, a régua é tudo aquilo que eles criticavam, é porque a coisa chegou num ponto que nem Freud explica, viu? Boa noite, muito obrigado, agradeço a oportunidade de participar de uma bancada com o advogado Henrique Abel, com o professor, que já tive outras oportunidades, e principalmente aí para o teu público da Vale TV, Rodrigo, que eu me sinto honrado de vez que outra aparecer na telinha. Muito obrigado. Obrigado, Bado. Sucesso na nossa visão do Vale. Professor Luiz Alexandre Cerveira, obrigado pela presença. Teu ponto final. Obrigado, então obrigado de novo, Rodrigo, pelo convite, aos colegas de bancada altamente qualificada, e lembrar, né, que não existe, que o termo nós e outros, ele é para efeito psicanalítico e antropológico, na prática ele não existe. Né? E lembrando, então, o grande Samuel Rosa, do Skank, que se o país não for para cada um, ele não vai ser para nenhum. Então, nesse momento, é bem importante lembrar isso, para que a gente possa ter um projeto de ação e estratégias adequadas para ultrapassar essa crise. Do erudito ao pop, então, Cerveira? Então, porque o pop, por vezes, é muito erudito, né? Tu tá ouvindo, tá vendo muito soma de ideias, é isso?
Sim, com certeza, sim, nós estamos aí valorizando o trabalho dos colegas, dos confrades. Ô, Henrique, eu adorei a estreia do Soma de Ideias na nossa Vale TV no último sábado. A dúvida era se era 11 ou 11h30 da noite. Foi ao ar às 11h30 da noite. 11h30. Eu acabei... Pela Vale TV, adorei. Assistindo... E o Scheid, né, André Scheid? Eu acabei assistindo ali a partir das 23 horas, começou 11h30, mas a vantagem é que com isso eu pude pegar o finzinho do programa da Herta, que estava divertidíssimo. Estava repetindo o especial do bistrô da Herta. Estava eu e a minha namorada, a gente deu altas risadas. No final a gente já estava até imitando ela, fazendo os queridos. Bem-vindo à nossa Vale TV sempre, Henrique. Prazer ter o Soma de Ideias no programa falando de cultura pop, né? Muitos shows. Adorei os shows que vocês não foram, aqueles que não deu para aguentar, aquelas coisas todas maravilhosas. Tô me deliciando com o Soma de Ideias. Teu ponto final, Henrique Abel. Prazer é nosso. Ponto final é, sucintamente, a gente ter em mente que essa é uma hora em que discordâncias políticas e ideológicas à parte, a gente não vai resolver esse problema, que é um problema social, através de soluções meramente privadas. A gente precisa trabalhar, ainda que com certo estranhamento político e ideológico que seja, a gente precisa trabalhar nesse momento em conjunto e a gente precisa pensar no próximo, a gente precisa pensar nas outras pessoas. Seja por uma questão de filosofia moral, seja por uma questão de respeito às leis, seja por uma questão, por uma visão economicista e utilitarista, pura e simples, cada um na sua, mas você, independente de qual é o seu ponto de partida filosófico aqui, você vai chegar na mesma conclusão. Nós precisamos valorizar o próximo, a gente precisa proteger a saúde das pessoas, e isso começa com a maneira como a gente age em relação à pandemia, se cuidando, usando máscara, evitando aglomeração, e estando ciente que a economia se reconstrói. Eventuais erros e excessos de prefeitos e governadores podem amanhã ou depois de amanhã serem modificados, serem feitos de outra forma, tudo pode ser feito de uma maneira diferente. A única coisa que não se enquadra dentro dessa lógica é a morte. Até o momento, e não existe nenhuma expectativa do mundo científico de que isso venha a acontecer num futuro próximo, não é como se a gente fosse acordar amanhã de manhã e ler que a ciência deu uma resposta para a questão da morte. Salvo engano, isso não vai acontecer num futuro aí tão próximo. Então, a morte é definitiva, ela é irreversível. E nós estamos lidando, a gente tem que ter essa consciência. É triste, é macabro, é pesado falar disso, mas a gente tem que ter consciência que a gente está lidando com uma ameaça do mundo natural que mata as pessoas, que já matou mais de 350 mil pessoas no mundo, já matou mais de 20 mil dos nossos concidadãos brasileiros, e a gente precisa entender que essa é a faceta irreversível da vida. É isso que nós não podemos deixar acontecer, este é o resultado que a gente não pode aceitar. O resto se muda, se faz de outra forma, depois se reconstrói, a vida continua quando ela não acaba. Muito bem, bem. A gente, com esse final epopeico aí, a gente fica por aqui agradecendo demais essa bancada maravilhosa, todo o carinho da sua audiência. Voltamos amanhã a partir das 21 horas, não ao vivo, né? Mas direto com vocês, com um programa inédito. Até lá.